Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e você está acompanhando o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta com as observações, as análises, o olhar das colegas Sandra Rodrigues e Sandra Curado. Toda quarta-feira tem episódio novo por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e acione o sininho para receber a notificação. E também marque o Espírito do Evangelho lá nos aplicativos de áudio que você gosta mais. Estamos em vários, como Spotify, Apple, Google Podcast, Deezer, entre outros. Assim você não perde nenhum episódio. E estamos na reta final, hein? Últimos capítulos. Já imaginou perder um capítulo agora? Nem pensar, não é mesmo? No episódio passado, vimos o capítulo 36, O Sonho, que André Luiz vai descansar depois de um dia de trabalho intenso e acaba sonhando e até vê a mãe. Uma conversa interessante lá. E analisamos também o capítulo 37, A Preleção da Ministra. O autor espiritual acompanhou uma exposição da ministra veneranda que abordou a questão do pensamento. E no programa de hoje, vamos ler e comentar mais dois capítulos, o 38 e o 39, que, curiosamente, tratam sobre casamento e ciúmes. Então, vamos começar aqui, capítulo 38, o caso Tobias, diz André Luiz. No terceiro dia de trabalho, então, portanto, nós estamos acompanhando, estamos entrando no terceiro dia aí de André Luiz colocando a mão na massa. Então, no terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Terminado aqui o serviço ao entardecer, de vez que outros se incumbiram da assistência noturna, não precisaram do André Luiz, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. E aqui um detalhe que eu acho que é importante, que o André Luiz está sempre pronto a fazer contato, conversar, ser sociável, ele não se isola, ele quer fazer contato, quer fazer amigos. E assim ele vai ampliando fraternalmente sua rede de amizades. Mas voltamos aqui para a leitura. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando, ou seja, à beira da madureza. Esclareceu que esta, a última que foi apresentada, era a sua esposa e aquela irmã, Luciana e Hilda, afáveis e delicadas. Primaram, ou seja, capricharam em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encardenação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda, a esposa, convidou-me a visitar o jardim para que eu pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas, belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa, ou seja, no formato de enormes laços floridos na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. O André Luiz ele gosta dessas descrições de natureza, né? Não sabia traduzir minha admiração, embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana, a irmã, nos chamou ao interior para a leve refeição. Encantado com o ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente: o meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Então, agora vamos lá, quero sentadinhos que lá vem a história. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras, e observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Ou seja, André Luiz ficou assim com aquela cara de, né? O que você está querendo dizer com isso? Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado duas vezes. Duas vezes. E indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada a precisar esclarecer quanto às esposas.
Então, as duas que estavam lá presentes já tinham sido esposas de Tobias. Ah, sim, murmurei, extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra. Isso mesmo, respondeu tranquilo. Nesse interim, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado, quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra. Pois não será motivo de júbilo? Aduziu, comentou Tobias bem-humorado. Vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? Então, nós vamos dar uma paradinha aqui nessa pergunta do Tobias, está cheio de bom humor, para ouvirmos aqui o comentário, o primeiro comentário do programa, que vai ser feito pela Sandra Rodrigues. Antônio, uma situação um pouco inusitada ainda para nós, né? Mas que algumas pessoas aqui no nosso plano também já alcançaram esse entendimento e conseguem conviver fraternalmente com seus ex-companheiros e com as novas famílias que eles formaram. Realmente um exemplo dessa fraternidade real que eles falam aqui. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse defeito, essa imperfeição moral que tantos de nós ainda carrega consigo, que é o ciúme. No livro Manual Prático do Espírita de Ney Prieto Pérez, na parte 2, O que se pode transformar intimamente, no capítulo 17, ele diz que o ciúme anda próximo da inveja. Ambos são expressões da cobiça e se manifestam no nosso desejo de posse ou na condição possessiva, ambiciosa e egoísta. Vejam só, quantas imperfeições dentro de um só sentimento: ambição, egoísmo, cobiça, inveja. Na resposta da questão 933 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde a Kardec: inveja e ciúme. Felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível. Não compreendeis que com essas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e que a terra se transforma para ele num verdadeiro inferno? Pois é, um inferno para a própria pessoa e também para quem convive com ela. E como em todas as outras imperfeições, é uma mudança, uma cura, que depende só de quem? De nós mesmos, com muito esforço e vontade de melhorar para sermos felizes e também gerarmos felicidade nas pessoas que convivem conosco. E o ciúme, ele vem de mãozinha dada com o apego também, né? Vem juntinho, quase o irmão siamês. E o Tobias, então, estava dizendo, né, que era possível vencer o monstro do ciúme inferior. E o André Luiz, então, responde: de fato, respondi, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias, segundo casamento. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma, sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nestas condições. Muitas vezes, já lembrei, com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento na eternidade. E é a pergunta interessante aqui do André Luiz, e a Sandra Curado vai fazer o seu primeiro comentário também. Vamos lá, Sandra. Antônio, aqui André Luiz se refere à passagem que está em Mateus, capítulo 22, versículos 23 a 30, onde, ao ser provocado pelos saduceus, que dizem não existir vida após a morte, Jesus é questionado a respeito do destino das pessoas que se casam mais de uma vez, como era permitido por Moisés na chamada lei de Levirato, que determinava que, quando um homem morresse sem deixar filhos, a viúva deveria casar-se com o cunhado para garantir a descendência. E os saduceus lançam a pergunta: e se uma mulher tivesse casado sucessivamente com 7 irmãos que tivessem morrido sem deixar filhos? Quando ela morresse, de qual deles ela seria? E Jesus responde: vocês estão enganados, não conhecem a Escritura nem o poder de Deus, pois na outra vida nem casam, nem são dados em casamento, mas são como anjos no céu, ou seja, vivem fraternalmente.
Então, aqui fica esse questionamento. Se Jesus disse isso, como explicar essa situação entre Tobias, Luciana e Hilda? E, mais uma vez, recaímos às necessidades dos espíritos ainda condicionados aos costumes terrenos e incapacitados de compreender esse amor sublime e fraternal a que se refere Jesus, que está num degrau evolutivo acima, Antônio. Depois dessa explicação evangélica aqui da Sandra Curado, vamos voltar aqui então para o Tobias, que diz o seguinte: forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou, interrompeu o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Interessante essa colocação dele, ou seja, nós não somos ainda espíritos perfeitos, é isso que ele está colocando, estamos num processo. Aí o André Luiz faz a seguinte colocação: mas como solucionar aqui semelhante situação? Ele insiste, o André Luiz. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente, reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Assim também entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Muito boa essa aqui. Isso aqui já é um bom parâmetro para mostrar o grau evolutivo nosso aqui. Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, do caminho, por o supremo esforço da vontade. Mas, diz aqui o Tobias, a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiães caridosos. E aqui vale uma reflexão, né? A nossa evolução espiritual ainda não nos permite aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, ter um comportamento fraterno com o nosso próximo, e estamos sempre precisando de apoio do plano espiritual maior, como inspiração e sustentação para seguirmos em nossa caminhada para sermos espíritos melhores. Nós temos que comer muito feijão espiritual para conseguirmos chegar aí no nível de anjo. Mas segue Tobias. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza, ou seja, mais de um casamento, são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, ou seja, da verdadeira amizade, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém poderá quebrantar, ou seja, quebrar, romper. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou: calem-se, nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar, ou seja, resumir a nossa história, a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. Mais historinha aqui, então. E Hilda continuou depois de fixar um gesto de narrador amável. Tobias e eu nos casamos na terra, quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, de nossa felicidade, subtraiu-me do mundo, por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Portanto, Hilda desencarnou após o segundo parto. Nosso tormento foi, então, indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia, ela lá no plano espiritual. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintainhos, dos filhotes. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Seguimos aqui com as descrições da Hilda. Minha cunhada, solteira, não tolerava as crianças, e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa, e decorrido um ano da nova situação, ou seja, ele estava viúvo, desposou Luciana, contrariando meus caprichos.
Ah, se soubesse como me revoltei, semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la, destruí-la. Vamos dar aqui uma paradinha na história de Hilda para o comentário de Sandra Curato. Antônio, eu queria ressaltar 2 pontos aqui. Primeiro, a Hilda diz: pesados dias de umbral abateram-se sobre mim, mas ela não disse que estava no umbral. Então, relembrando o que falamos nos primeiros capítulos, quando o André Luiz se encontrava nessas condições, o umbral não é exatamente um lugar, e sim um estado íntimo de sofrimento e perturbação. E depois, nós vemos aqui um clássico estado de obsessão encarnado-desencarnado, onde o sofrimento de ambos, como a saudade, a tristeza e a não aceitação da separação, cria esse vínculo nocivo, causando tanta desarmonia e desequilíbrio a todos, e sobrando até aí para a pobre Luciana, a segunda esposa. No livro Obsessão e Desobsessão, no capítulo 13, Sueli Caldas Schubert nos diz: nem todo obsessor tem consciência do mal que está praticando. Existem aqueles que agem por amor, por zelo, pensando ajudar, ou querendo apenas ficar junto do ser querido, Antônio. Sim, exatamente. Então, voltamos aqui. A Hilda está descrevendo uma crise profunda de ciúmes, mas isso mudou. E aí nós vamos saber o motivo. Segue aqui a esposa de Tobias. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa. Sentou-se a meu lado, pôs-me em seguida ao colo, como noutro tempo, e perguntou-me lacrimosa: que isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta a bires, a raiva do seu marido, e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aquele que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre. Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Providencial essa visita da avó de Hilda, não, Sandra Curato? Muito, Antônio. E nós vemos aqui que, apesar de todo o desequilíbrio e sentimentos inferiores que dominavam ali a Hilda, a simples presença amorosa da avó permitiu, né, que ela despertasse desse transe obsessivo, acendendo ali uma luz de discernimento, né, fazendo com que ela, pelo menos, saísse dali do lugar e acompanhasse a avó para esse local mais iluminado. Então, nós vemos aqui 2 tipos de amores, né? O amor que a escravizava, esse amor aí ao marido e aos filhos, ele foi transformado numa paixão doentia de apego e só trouxe sofrimento. Mas o amor iluminado da avó conseguiu salvá-la de si mesma, despertando a sua consciência espiritual. Exatamente. Então, vamos seguir aqui com a Hilda, que ela está falando aqui, continua na descrição, após o momento que se encontrou com a avó. Diz ela: desde essa época tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei então intensamente, consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma, busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde, voltou ele, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para a nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história, diz aqui a Hilda. Interessante a mudança de comportamento de Hilda após a conversa com a avó, como ela mudou para melhorar sua compreensão dos fatos. E isso porque ela não resistiu aos argumentos da avó, ela aceitou fraternalmente as observações. E será que nós estamos ouvindo também aquele toque fraterno de um parente ou amigo querido que quer que melhoremos certo comportamento? Estamos abertos a pelo menos ouvir e a considerar as ponderações?
Fica aqui a questão para nós pensarmos um pouco, fora as inspirações que o mentor nosso fica dando toda hora, né? Bom, voltemos aqui à leitura. Após Hilda terminar de contar a história, Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado, ensinando-me com exemplos. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra, a mão direita. Luciana sorriu e ajuntou, acrescentou. Mas graças a Deus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. E assim, construímos nosso lar na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Então, vamos dar uma paradinha aqui, depois dessa frase do Tobias, para ouvir o comentário da Sandra Rodrigues. Pois é, vamos lá. A Luciana fala aqui sobre esses diversos tipos de casamento que existem. E nós sabemos que a maioria dos casamentos aqui no nosso plano não são bem lá um comercial de margarina, não é mesmo? Como sabemos, ainda somos muito ligados ao material. Muitas vezes confundimos apego, simpatia, atração sexual com o amor verdadeiro. Essa afeição espiritual de alma para alma que a Luciana fala aqui e que é a única capaz de perdurar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18, Kardec diz a respeito desse amor de almas. Cada vez menos apegados à matéria, o afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado. Não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. E é através dessa afeição espiritual que essas almas se atraem e trabalham juntas para o seu progresso comum. E essa atração, ela não precisa ser somente em relacionamentos amorosos, podem ser com parentes, irmãos ou amigos. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, no capítulo 8, diz assim: as almas que vibram em harmonia se reconhecem e se chamam através do espaço. Daí, as atrações, as simpatias, a amizade, o amor. Muito bem. E o André Luiz estava quietinho, ouviu lá toda a descrição da Hilda, depois o comentário da Luciana e, finalmente, aí a frase do Tobias. Então, houve um silêncio e ele fala o seguinte: aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. Então, agora ele vai fazer a pergunta. Mas como se processa o casamento aqui? E é uma excelente pergunta do curioso André Luiz. Vamos ver o que vamos ter de resposta. Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Ou seja, quanto maior a afinidade, maior a união. Incapaz de suptar, de diminuir a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Ou seja, André Luiz quer saber mais, ele está lá curioso. Mas qual a posição de nossa irmã Luciana neste caso? André Luiz continua não entendendo como aquilo estava dando certo, como os três estavam conseguindo viver em harmonia. Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal, acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Aí volta para o André Luiz. Queria perguntar mais alguma coisa, entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. Ou seja, ele temia ser inconveniente. Ele estava cheio de perguntas. A senhora Hilda, contudo, veio lá em socorro, o André Luiz. Compreendeu-me o pensamento e o explicou. Fique tranquilo, Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo, ou seja,
a Luciana também tem um amor fraterno, tem um amor espiritual e vai reencontrá-lo, vai reencarnar e vai encontrá-lo aí, pelo menos é a previsão, né? Em São Paulo, né? Em breve. Aí, diante dessa resposta, André Luiz descreve dizendo que sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra, aquele encontro entre André Luiz e a família de Tobias. Então, aqui nós encerramos também o capítulo 38. E vamos já emendar o capítulo 39, que tem o título Ouvindo a Senhora Laura. E aí nós vamos aqui também continuar um pouco nesse tema aí do casamento, dos ciúmes, porque o André Luiz, apesar de todos esses esclarecimentos, ele está cheio de dúvidas. E quem é a pessoa, o porto seguro de André Luiz para tirar as dúvidas? Dona Laura. Vamos lá, vamos começar. O caso Tobias, diz André Luiz, impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como o assunto obsidente, ou seja, não saía da cabeça dele e não conseguia entender como eles podiam viver em harmonia os três. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação, vivendo uma situação parecida com a de Tobias. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Então, André Luiz está refletindo se ele poderia agir como Tobias e está percebendo que não. Por isso, ele vai pedir ajuda, então, para mais esclarecimentos. E aí, então, entra a nossa querida Dona Laura. Sigamos. Tão preocupado, me senti que no dia imediato, dia seguinte, deliberei visitar Lísias no momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício, ideal, em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens, a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, incomodava, não sem natural acanhamento, vergonha. Ele não está muito confortável com aquela conversa. Ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer: você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais, que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei, respondi com interesse, diz aqui o André Luiz. Voltando para a Dona Laura. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepor a tudo os princípios de natureza espiritual. Então, André Luiz ainda está muito dividido entre seu comportamento quando encarnado e agora no mundo espiritual, não é, Sandra Rodrigues? É verdade, Antônio. Deve ser uma situação bem difícil, né? Quando a gente está desencarnado e se vê numa situação dessa, porque, como a gente sempre diz, quando desencarnamos, somos os mesmos que quando encarnados. Mas eu achei tão legal isso que a Dona Laura disse, que todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. E como é bom quando a gente tem com quem conversar, expor os nossos problemas, nossas preocupações, e principalmente com pessoas que não vão nos julgar, só estão ali para nos ouvir e tentar dar o melhor de si para nos auxiliar. E mais legal ainda, quando a gente pode ser esse ouvido amigo para as outras pessoas. E eu queria falar uma coisa aqui, que, por exemplo, se a gente não tem com quem conversar, às vezes você não quer expor o seu problema para um amigo, para um parente, conversa com seu mentor. Ele sempre vai estar lá para ouvir e para nos inspirar, para nos dar a intuição sobre o que fazer. Eu queria também comentar sobre uma outra coisa que a Dona Laura disse, que é necessário sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, itens 5 e 7, o ponto de vista, Kardec diz:
Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrena é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo amplia o pensamento e rasga os horizontes novos. Ele mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que combina todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. É por isso que eu amo ser espírita, amo o Espiritismo, porque ele amplia a nossa mente. E quando passamos a enxergar a vida pela ótica espiritual, conseguimos ver tudo diferente. Conseguimos ver a engrenagem entre o mundo material e o mundo espiritual. E que quando estamos dispostos, vamos melhorando, nos aprimorando e deixamos de dar importância para as coisas efêmeras com as quais nos preocupávamos tanto antes desse conhecimento. Bem, depois desse comentário da Sandra Rodrigues, voltemos às orientações de Dona Laura para André Luiz. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Ou seja, nossa evolução espiritual não dá saltos, acontece aos poucos. Voltamos. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Aí vem para o André Luiz. Mas temos nisso uma regra geral, indaguei. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições, sentimentos que hajam conhecido, esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou. Não seja tão radicalista, tão radical. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não se esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real, por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente, não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos, ou seja, não conseguem localizar uma direção, é como uma bússola perdida lá. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam, evitam a fraternidade legítima. Parece, Sandra Rodrigues, que o caso Tobias e suas 2 esposas vivendo juntos em harmonia não é algo tão comum, né? Pelo menos por essa descrição da Dona Laura. Realmente não é comum, porque precisa ter muita fraternidade, muito amor verdadeiro, né, para poder agir como eles estão agindo. Mas a primeira coisa muito importante aqui que a Dona Laura fala para ele é para não ser tão radical. E, na verdade, nós não podemos ser radicais com nada. Cada pessoa é uma pessoa, cada relacionamento é diferente do outro, cada história é uma história. E, mais uma vez, eu falo que eu adoro a doutrina espírita, simplesmente porque ela não condena e não julga nada, a não ser os abusos. Como o assunto dos 2 capítulos que estamos lendo hoje é o casamento, sobre as pessoas que se casam mais de uma vez, a esse respeito, Kardec é muito claro na sua colocação de que 2 pessoas que já não se entendem mais não precisam ficar juntas para o resto da vida. Que se tudo for guiado pela fraternidade, sem ódios ou rancores,
que todos têm o direito a novas oportunidades, a novos aprendizados. E eu sugiro que todos leiam o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a minha amiga Sandra Curado vai falar ainda mais sobre isso daqui a pouquinho. E uma outra coisa que ela fala: enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. E que verdade será essa que ela fala aqui? É Jesus. É a verdade espiritual que ele nos ensina. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. Enquanto não vivenciarmos seus ensinamentos, a misericórdia, o amor legítimo, a fraternidade, não vamos alcançar as zonas superiores. Bom, depois da resposta de Dona Laura sobre a dificuldade de encontrar casos parecidos de Tobias e as esposas, então não é uma questão muito comum, é uma exceção à regra praticamente. André Luiz pergunta onde ficam os espíritos que não têm essa compreensão de convivência fraterna, sem ciúmes, sem apego. Então ele faz a seguinte pergunta: e o que acontece então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências dessa ordem? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu, argumentou a mãe de Lísias, vão fazer na experiência carnal. Então, elas não aprendem na parte espiritual, vão ter que reencarnar para aprender. Então, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere, se deduz a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, o conselho, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmos. Sandra Curado. Antônio, Jesus leva muito a sério essa coisa do perdão. E não adianta usarmos a encarnação para fingir relações harmoniosas, porque não se sustentarão no plano espiritual. Jesus não só nos convida a perdoar 70 vezes 7, mas também nos mostra que o nosso perdão depende exclusivamente de perdoarmos os nossos inimigos. Quando disse na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas ele cobra de nós o verdadeiro perdão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 15, o Espírito de Paulo nos diz que há 2 tipos de perdão, o dos lábios e o do coração. Muitos dizem ao adversário, eu o perdoo, mas vibram quando algo de mal lhe acontece. Já no verdadeiro perdão, é colocado um véu sobre o passado, ou seja, é a vida que segue. O esquecimento completo das ofensas é próprio das grandes almas e se reconhece pelos atos e não por palavras. E o Espírito conclui: perdoar os inimigos é perdoar a si mesmo. Portanto, perdoai, amigos, para que Deus vos perdoe. E Dona Laura resume muito bem quando diz: aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si. Gente, é uma mega faxina interior que precisamos fazer, que começa com o nosso
autoconhecimento, o arrependimento, que nos leva à reparação e, por consequência, à nossa própria liberdade, Antônio. Muito bem. E depois dessa frase que a dona Laura fala, né, que para perdoar realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo, ela parou, ela ficou quietinha. E o André Luiz diz o seguinte: a essa altura, a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude, na extensão dos conceitos expendidos, explicados. Aproveitando o ensejo, a oportunidade, aduzi, comentei. A experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou, argumentou. Aos espíritos, ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas para nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Ou seja, o que a dona Laura está falando é encarnar como homem ou mulher, por exemplo. E, aliás, aqui, se André Luiz está achando estranho Tobias viver com as duas esposas, imagina se ele visse uma mulher morando com 2 maridos. Eu penso aqui que seria algo muito didático para ele mudar de vez a forma de pensar e entender que todos nós somos espíritos e que a questão de gênero não importa. Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum. Aí bateu na vida de André Luiz quando ele estava lá encarnado. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado que eu sobrepunha, colocava por cima a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Num instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. E vamos, então, para o comentário da Sandra Curado. Vamos lá, Sandra. Essa questão do casamento é bem definida por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, intitulado Não Separar o que Deus Juntou. O codificador tem uma visão bem moderna sobre o tema e diz no item 3 que a união conjugal deve ser baseada na lei do amor e que nenhuma legislação humana ou compromisso poderá supri-la. O problema, diz ele, é que na hora do matrimônio não deveríamos nos esquecer dessa grande lei. Isso, diz ele, evitaria uniões infelizes e ou não duradouras. Tanto que Kardec vê com naturalidade a possibilidade do divórcio e o define como uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. E até porque cada país, por exemplo, tem uma legislação sobre o divórcio ou tipos de casamento. Mas eu vou aproveitar aqui e pegar carona nessa explicação da Sandra Curado para falar rapidamente sobre o tema divórcio e Jesus. Porque o senso comum indica que Jesus era totalmente contra o divórcio, mas não era bem assim. Para analisar os ensinamentos de Jesus, precisamos conhecer o momento histórico. E naquela época, na época de Jesus, era muito fácil para o homem pedir o divórcio. A mulher não tinha direitos e era totalmente submissa ao marido. Jesus, então, critica essa relação desigual e que criava um problema na sociedade, tanto que os discípulos reagem, como pode ser lido lá no capítulo 19 em Mateus, versículo 10, diz eles lá depois da orientação de Jesus sobre o divórcio. Se tal é a situação do homem com sua mulher, é preferível não se casar. Veja como estava arraigado neles aquela questão de que eles podiam tudo, podiam pedir o divórcio quando quisessem. Eles não aceitam, então, essa orientação de Jesus de restringir a prática do divórcio, ou pelo menos sente um desconforto em seguir essa orientação. A Bíblia Paulinas resume bem a ideia de Jesus sobre o tema. Jesus, diz a Bíblia Paulinas, reconhece que Moisés permite o divórcio, mas não aceita que este seja o ponto de partida para a discussão do casamento. Ou seja, a pessoa não pode casar já pensando no divórcio. É este o ponto principal, e que bate com o comentário de Kardec mencionado pela Sandra Curado. O casamento tem que ocorrer pela lei do amor,
e não por atitudes impensadas ou irrefletidas de casa e descasa quando lhe convém, e como era na época também de Jesus. Bem, assuntos bíblicos à parte, voltemos à leitura. André Luiz continua estranhando o caso Tobias. Dona Laura percebeu a perturbação íntima dele e continuou. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Sempre temos, é sempre bom lembrar, né? Sempre temos oportunidades de nos melhorarmos como espíritos. Voltamos aqui para Dona Laura. Toda a experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade, ou seja, o verdadeiro amor ao próximo, não só da boca para fora, mas também em atitude. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar a Heloísa. Oh, lembra da Heloísa, a neta da dona Laura? Voltando aqui. Ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar, comentar outras minudências, outros detalhes sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Então, o Luiz está indo lá, fazendo lá suas considerações, suas reflexões, está lá, em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. E assim, encerramos aqui o nosso capítulo 39 e reta final, hein, gente? Reta final, porque na semana que vem teremos mais um episódio com 2 capítulos, capítulo 40 e o capítulo 41. Lembrando que o nosso lar termina no capítulo 50. Então, momentos finais, últimos capítulos. E no capítulo 40, quem semeia colherá, esse é o título do capítulo 40, André Luiz terá mais um reencontro em nosso lar com alguém que ele prejudicou na encarnação passada. Vamos saber essa história. E o capítulo 41, Convocados à luta, como já dá para adivinhar pelo título, começa a Segunda Guerra Mundial e veremos as consequências desse conflito no plano espiritual e, obviamente, em especial lá na colônia, em nosso lar. Então, semana que vem, 2 capítulos aí muito interessantes. Fiquem bem, fiquem com Deus.